Olá, trago mais um estudo com o objetivo de nos estimular a ler mais a palavra, pesquisar mais a palavra de Deus e buscar ter mais conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos vivendo num momento em que o desinteresse pelas coisas de Deus é muito crescente. E nós precisamos evitar o que aconteceu em Juízes capítulo 10, verso 2, que diz assim: E levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor, e nem tampouco os feitos que fizera em Israel. Nós devemos evitar que essa geração que está chegando na igreja agora, os mais novos, eles percam o interesse. Então, tudo que você puder fazer para contribuir, faça. Eu quero trazer aqui em Êxodo capítulo 25, versículo 10 ao 16, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi um objeto muito valioso e muito poderoso que Deus deu para o povo de Israel e principalmente sobre ali a supervisão e os cuidados do sacerdote. A arca ela era uma caixa feita de madeira de acácia, toda forrada por dentro e por fora de ouro. Ela tinha uma tampa chamada propiciatório, que tinha 2 querubins também de ouro, que ali Deus falava com o sacerdote. Provavelmente ele ouvia, não via o rosto de Deus, porque a palavra diz que ninguém pode ver o rosto de Deus e viver. Então, naquele tempo, Deus falava, fazia algum tipo de movimento ali para que eles pudessem se comunicar e ouvir o que Deus estava orientando o povo. Essa arca também ela era muito usada nas grandes batalhas. Os sacerdotes levavam ela sobre os ombros, pendurada numa espécie de varal, coberta. Ela não era transportada descoberta. E na hora que o sumo sacerdote autorizava, ela era aberta, e a abertura dela fazia ali uma espécie de diferença. A glória de Deus se manifestava e dissipava o adversário, e eles prevaleciam na batalha. Aconteceu que eles também tiveram decepções. Perderam a arca. A arca foi levada para um templo pagão. Lá nós vimos que Deus operou naquele lugar. A arca foi transportada num carro de boi, que também não era para ser feito. A arca ela ficou num carro de boi, e um servo por nome Uzá tocou nela de maneira precipitada e morreu. Ela foi deixada na casa de um homem chamado Obed-Edom, guardada, e ali Deus prosperou. Então essa arca ela sempre foi um objeto de muita veneração entre o povo judeu no ministério sacerdotal. Hoje, muito se pensa: o que aconteceu com essa arca? Para onde ela foi? Ela foi derretida quando pela vez que a Babilônia invadiu e levou todos os tesouros? Ninguém sabe responder. Ela foi preservada, está guardada em algum lugar? Ninguém pode responder. Ou simplesmente ela foi tirada dali e transportada para um outro lugar mais elevado, talvez o céu? Isso nós vamos descobrir. Mas o certo é que Deus já estava avisando Israel que a arca iria perder o seu ofício, a sua importância. No livro do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 16, diz assim: E sucederá quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Então Jeremias, no capítulo 3, verso 16, profeta de Deus, estava mostrando que Deus, de fato, iria apagar ou iria tirar a importância
desta arca para o povo judeu, porque eles confiavam muito. Talvez eles já estavam confiando mais na arca visível, o objeto ali, o objeto físico, do que na própria presença de Deus. A arca era um objeto, mas para representar ali a grandeza e o poder de Deus, mas jamais poderia substituir de fato Deus. Então, quando Jeremias ele fala este versículo, ele está dizendo que nem para visitar e nem para se lembrar e nem se fará outra. Então, hoje há uma busca desenfreada de grandes arqueólogos, institutos, pesquisadores, pessoas que são ligadas a esse meio, para tentar descobrir aonde foi parar a arca, se há alguma pista, se há alguma história, alguma escrita. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 11, verso 19 assim: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo. Então, João avistou a arca, e como esse lugar é a glória de Deus, ele viu relâmpagos, ele ouviu vozes, trovões, terremoto e grande saraiva, porque no céu, diante de Deus, o poder é muito grande. Então, o que ele pôde para nós demonstrar com o tamanho do poder que nós conseguimos entender na terra, terremoto, relâmpago, grandes trovões, saraiva, ele traduziu para nós. Mas o certo é que ele viu, abriu-se o céu no templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo. Não podemos afirmar que essa arca que ele viu foi a mesma arca que Moisés construiu de madeira de acácia revestida de ouro, com as medidas dadas por Deus. Primeiro porque a palavra do Senhor diz que no céu não haverá templo. O próprio Senhor Jesus, ele é o templo. Lá não haverá luz, porque ele mesmo brilha mais do que o sol. Então não existe luz maior do que o resplendor da glória de Jesus. Então eu entendo aqui que João está falando, abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo. Aqui nós podemos pensar que aqui é um tipo de Cristo, porque a finalidade dessa arca no tempo do povo que vivia no deserto era manifestar a presença e a glória de Deus, e o meio que Deus se comunicava com seu povo através do sumo sacerdote. Hoje, não existe outro mediador, não existe outra pessoa capaz de criar esse elo. O único que foi capaz e que é capaz e que para nós ele rasgou o véu e abriu o acesso é Jesus Cristo. Então, a nossa comunicação com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa fé que nos faz avistar no nosso coração, no nosso entendimento, as belas coisas que existem no céu, é através do Espírito Santo e de Jesus. E eu não acredito, por exemplo, que essa arca que João viu no capítulo 11, verso 19, fosse uma arca à semelhança de Moisés, porque tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento era uma sombra das coisas futuras. A realidade sempre foi apontando para Jesus. Então, se existia uma arca física, Jesus é a verdadeira arca poderosa, a arca absoluta. Se existia uma árvore da vida ali no Jardim do Éden, a qual o homem tinha acesso, a qual ele poderia comer e prolongar a continuação da sua eternidade, porque ali o homem ainda não era eterno, aquela árvore da vida hoje, ela não está lá, ninguém sabe dizer, mas hoje a árvore da vida se tornou pequena diante de Cristo, que ele é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue passou da morte para a vida. Então, o alimento que Jesus nos dá hoje é muito melhor e muito mais abundante e eterno do que aquilo que a árvore da vida podia produzir. Então, os símbolos do passado sempre apontavam para Cristo, eram antitipos, porque Cristo é o tipo perfeito. Cristo é a nossa verdadeira árvore da vida, Cristo é a nossa verdadeira arca, Cristo é o nosso verdadeiro sábado, porque nele nós encontramos descanso para a nossa alma
e para a nossa vida na eternidade. Então, quando você pensar que alguém está procurando, criando diversas histórias, eu já ouvi até dizer que a arca é guardada num templo secreto na Etiópia, onde só uma pessoa tem acesso, e quando morre o outro vai e substitui. Tudo isso são fábulas para alimentar a imaginação humana, porque isso também traz alguma espécie de ganho. Mas o certo é que o profeta Jeremias, no capítulo 3, verso 16, ele já definiu: nunca mais se dirá arca do Senhor da aliança, nem lhe virá o coração, nem se lembrarão, nem visitarão, nem se fará outra. Ou seja, Deus estava mostrando que a finalidade da arca havia terminado. Mas Jesus é a nossa arca verdadeira. E quando o Senhor permitiu que Noé, em uma arca de madeira, pudesse se salvar e povoar o novo mundo, Cristo é a nossa arca perfeita. Nele há espaço para todo aquele que aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Ele é capaz. Por isso, não canse a sua mente, não busque resposta onde nunca alguém vai poder responder, porque a imaginação humana sempre vai ficar alimentando as fábulas. Mas fique com a palavra. Apocalipse 19, abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo. Então Jesus, ele é a nossa verdadeira arca. Ele é o nosso verdadeiro templo. Ele é o nosso verdadeiro céu, porque nele nós vamos encontrar e vamos nos realizar em tudo que nós precisamos para viver a eternidade. Jesus tem tudo que for necessário para nós vivermos a eternidade com Cristo. Nele existe. Jesus é absoluto. Por isso, com essas palavras, eu quero aqui desmistificar para aquele que ainda pensa que há uma arca escondida, que há uma seita secreta, que há um grupo de guardiões que guardam esse objeto físico. Não existe mais. Não tem finalidade mais. Jesus é a nossa verdadeira arca. Pense bem, pense nisso. A paz do Senhor.